sensação de que não ia, o tempo era insuficiente para mudar qualquer estrutura tática da equipe, mas a intensidade você iria procurar já fazer essa modificação. Queria que você pegasse esses dois pontos. O que é que deu para mudar taticamente do time e se a intensidade ainda foi muito distante do que você está querendo? Boa noite a todos. Distante foi, mas que melhorou, melhorou. Tá? Antes de eu chegar aqui agora, foi a última coisa que eu discuti com o meu fisiologista. Em termos de intensidade nos últimos 2 jogos, foi o segundo. Tá? Só perdeu em número de sprints. Só perdeu do jogo do Vitória, né? O jogo do Vitória. De volume, nós ficamos em terceiro nos últimos 2 jogos. Sport e Vitória. Estiveram um pouco na frente. Tá? Então já tivemos coisas que as pessoas têm que entender que a minha maior preocupação hoje era com o comportamento. A minha maior preocupação era o comportamento. Porque você trabalhou 2 dias, né? E a verdade é que eu trabalhei um dia. Ontem, para vocês terem ideia, nós tivemos que jogar o treino para tarde, até pelo treino forte que nós fizemos na quinta, né? Que eles não estavam como acostumados com o que a gente conseguiu, com o que a gente tentou fazer. E aí jogamos para tarde e fizemos, sim. Uma das coisas importantes hoje, que acabou acontecendo muito, que a gente chama de saída baixa, a bola no pé do goleiro. Primeiro tempo nós tivemos uma dificuldade com isso, porque o posicionamento dos laterais ficou com posicionamento de 3, de saída de 3, e quando você está com saída de 2, quem dá o apoio lateral é o próprio lateral. Então organizamos isso. Segundo tempo isso aí melhorou em todos os sentidos, né? Nós tivemos um primeiro tempo dentro da medida do possível, os primeiros 35 minutos de muito equilíbrio de jogo. Aí nós começamos a propiciar uma coisa: a bola chegando nos homens de criatividade e a bola batendo e voltando. Jogando contra um time reativo como é o Botafogo, isso passou a ter problema. Nós perdemos 8 bolas na zona de criação, em cima de 2 jogadores. 2 jogadores nós perdemos 8 bolas. E eu comentei até com eles ontem no trabalho tático, que toda a evolução nossa tática na saída de bola, na construção de jogo, é para a bola chegar nos homens de lucidez. Então você trabalha para a bola chegar no 1 contra 1, você trabalha para a bola chegar na criatividade, que nosso time representou pelo Marco e pelo Patrick, né? E isso foi o que eu coloquei para eles. E isso é normal, todo treinador faz isso, que a bola chega nos homens de criatividade. Mas eu gostei do comportamento. Eu acho que nós temos alguns jogadores, como eu frisei para eles, uns vão trabalhar menos, outros vão trabalhar mais. Né? Vai para casa, respira, descansa, porque segunda-feira o nível de treino passa a ser muito intenso. Isso eles já sabem. E eu falei para eles que eu fiquei satisfeito com o comportamento deles. Tecnicamente eu tenho algumas coisas que a gente sabe que pode melhorar e muito. E o jogo intuitivo, que é o jogo ofensivo. Isso aí é com treinamento, é com repetição, né? É você fortalecer mais jogadores como o Patrick, né? Taticamente, na marcação pressão, o Patrick vai fazer uma função que o Jean Carlo também levou um tempo para fazer comigo. Eu lembro que nos 2 primeiros treinos, dos 2 primeiros jogos do Jean, nós tivemos que substituir o Jean, porque o Jean fazia essa marcação no zagueiro do lado oposto. O Patrick conseguiu fazer, baixou um pouco, foi a hora que nós começamos a perder muita bola na frente e propiciar o contra-ataque com um cartão amarelo, né? Com 2 jogadas de gol perigosas do adversário. Mas eu, no geral, eu enalteço muito o segundo tempo da reação positiva, de você saber que você tinha que jogar, que você tinha que buscar. Algumas coisas altamente positivas. Se eu jogar sempre com esses 2 zagueiros, eu não me preocupo em nada com linha alta. Em nada. 2 jogadores, na minha visão, excepcionais para fazer isso. Tá? Gostei muito o João eu já conhecia, foi meu adversário, né? O Carlinho eu não conhecia o Carlinho no Náutico, né? E hoje, de perto, me surpreendeu mais ainda, positivamente. Então a gente tem que saber que o campeonato é isso, e nós temos que saber que somos privilegiados, porque jogar de semana a semana, para um treinador não tem coisa melhor. Pelo menos essa semana nós vamos aproveitar bem para na outra semana a gente ter reação no jogo do CSA e reação no jogo do São Paulo. Guilherme. Boa noite a todos, boa noite Guilherme, boa noite Hélio. Guilherme, exatamente pegando o gancho que o Hélio acabou de falar sobre essa semana espaçada que vocês têm para trabalhar um pouco mais.
se é humanamente impossível, eu até perguntei para os jogadores, humanamente impossível o grau de intensidade que a gente viu no segundo tempo, o Náutico dominando as ações, antecipação, tudo, os zagueiros dando os botes corretos, se é humanamente possível essa intensidade do segundo tempo, ela seja demonstrada, por exemplo, o jogo todo contra o CSA, depois o jogo todo contra o Brusque, e o Náutico todo o jogo conseguir, por conta desse intervalo para recuperação e treino, essa intensidade do segundo tempo nessa Série C inteira. Boa noite. Olha, humanamente possível não é. Contra o CSA é um prazo muito curto, mas contra o Brusque eu não tenho dúvida já. E a nossa proposta de jogo, ela não muda sendo dentro ou fora de casa, principalmente quando a gente tem qualidade no gramado. E vejo que a semana agora de trabalho, nós já discutimos, vamos subir volume, mas vamos subir muito a intensidade, como já observamos que está muito fora daquilo que a gente tem como hábito para desenvolver esse modelo de jogo. Agora, falar que é humanamente impossível a gente desenvolver isso na sequência em todos os jogos, não, acredito que principalmente por esse respiro da Série C que a gente tem, nós temos condições, fizemos isso na Série C, fizemos isso na Série B, inclusive com o Náutico, né, um time extremamente intenso o jogo todo, é preparação, e preparação leva tempo, repetição, sacrifício muito grande por parte dos atletas, porque o atleta de alto rendimento, ele tem que conviver muito com a dor, então vai doer, a verdade é essa, nós não podemos arrodear para eles, nós não podemos aliviar, nós não podemos dar muleta para o nosso trabalho, porque vai sobrar para a gente, né, enquanto equipe, enquanto grupo. Então eles estão muito conscientes disso, tentaram fazer tudo aquilo que a gente propôs. Intervalo nós conseguimos ajustar, isso que você comentou sobre antecipação, nós conseguimos ajustar com o vídeo o João e o Carlinhos, né? Foram dois jogadores exímios no segundo tempo, principalmente no embate direto, que vão ter que se acostumar a ficar no mano a mano, e pelo que eu vi para eles, problema zero, porque são dois jogadores também, característica muito boa, são rápidos, são muito rápidos, e como o professor bem citou, chamou a atenção o Carlinhos. É um jogador que nós não conhecíamos e é um atleta com um nível muito alto, inclusive para a divisão. Hélio, Guilherme, boa noite. Boa noite. Professor, o senhor hoje iniciou o jogo tendo o Marco logo para fazer aquele corredor lateral direito, tendo o Paulinho fazendo sem bola o Ozami, encaixando ali daquele lado esquerdo para pressionar, na maioria das vezes o Gabriel Honório, né, aquele atleta canhoto. E na segunda etapa o senhor voltou, talvez, a característica que o torcedor do Náutico mais lembra, né? São pontas dando amplitude, com agressividade. E o Vinícius do lado esquerdo, muitas vezes, ele indo para o meio espaço e abrindo o corredor para o Luiz Paulo atacar. Aquela profundidade, o Luiz Paulo finalizou muito, criou muita oportunidade e terminou até substituindo. Depois eu creio que, por conta da intensidade que muitas vezes está participando. Queria que o senhor pudesse trazer qual foi a sua ideia inicial com a escalação e depois também as alterações que o senhor processou, o que é que o senhor pensou inicialmente que pode não ter saído como o planejado e como o senhor buscou, pensou em corrigir. Obrigado. Olha, a questão Marco. O Marco é um jogador que eu conheço bem, é um dos jogadores que vai trabalhar muito mais do que tem trabalhado, porque nós já detectamos isso nele, você entende? Está fragilizado no sentido físico. E o que eu pensei? O adversário tem dois laterais impacientes, que a gente chama. Laterais impacientes são laterais que quebram a linha. Eles não mantêm na linha de 4 então eles saem quebrando. Então nós olhamos no vídeo, eles faziam isso o tempo todo. Com o Marco, com uma flutuação ali, você entende? Eu ia ter um homem a mais, acabava tendo um homem a mais com a posse de bola. Os primeiros 30 minutos, o Marco conseguiu dar uma certa consistência. Depois ele começou, primeiro, jogar de primeira, depois ele começou a perder muito na bola de costas. Ele não pode ficar jogando de costas. Então, acarretou um pequeno problema no sentido. E com isso, nós fizemos o lateral jogar pouco. Tá? E a nossa intenção era o lateral, como se diz, perseguir o Marco e a gente ter a profundidade da lateral. É uma coisa que eu vou ter que trabalhar muito. A característica do Arnaldo não é de muita profundidade, ele é mais armador, jogador que chega organizando, mas eu preciso trabalhar isso nele, né? E principalmente nessa condição que nós colocamos no primeiro tempo, eu estava querendo ter um pouco mais, pela marcação-pressão,
por ele não estar acostumado, eu tenho um jogador mais talhado para, sem a bola, fazer essa coisa. E o Marcos, então, fazia o seguinte, tanto que eu não liberei em momento algum o Marcos para dar blitz no zagueiro. O Vinícius eu liberei. Pode sair e dar blitz no zagueiro, do lado oposto, né? Principalmente eles fazendo a saída de 3. O Marco não, para você reter um pouquinho mais no setor. E também a intenção da gente jogar um pouco mais com ele por dentro e a gente liberar o lado. A consistência do time no início de trabalho me chamou a atenção para também não ser tão assim agressivo com jogadores, você entende? Que só joga girando. Caso do Hélio. O Hélio, nas 3 primeiras bolas dele, ele fez aquilo que eu queria. Nas outras 3, ele tentou jogar de primeira, ele fez uma coisa que ele não queria, passou a apresentar também o mesmo problema que nós tivemos no primeiro tempo. A intenção do Caio, o Caio é um jogador interessantíssimo, eu reconheço esse jogador bem. 2023 ele jogou grandes jogos pela Série C no Volta Redonda. E eu gosto de meia agressivo. Eu gosto de meia quando a bola chega, que nós vamos trabalhar taticamente, eles sabem disso, para a bola chegar nesse tipo de jogador e ele ser agressivo. Eu acho que o Patrick vai entender isso, porque ele tem um nível técnico muito bom, né? Então ele vai entender que a partir do momento que ela chegar ali no pezinho esquerdo dele, ele tem que visualizar gol. Ele não pode ficar dando a responsabilidade, atrasando essa bola para o zagueiro. Se na saída de bola nós ultrapassamos a primeira linha, a segunda linha e chegou na frente da terceira linha deles, o meu meia não pode ficar jogando a bola lá atrás de novo. Ali ele tem que girar e ir para o jogo. Então, essa foi uma dificuldade, né? E eu achei assim que ele caiu um pouco no ritmo do jogo. Mas por quê? A responsabilidade é toda minha. Porque taticamente ele fez uma função. Que dia que Patrick saiu marcando pressão, zagueiro do lado oposto? Quando o Giancarlo trabalhou comigo no Goiás, ele não conseguiu fazer. No Náutico ele foi um fenômeno nisso. O Jean desse dia, eu vejo o Patrick muito do Jean no Patrick, né? Essa perna esquerda boa, essa lucidez. Mas o jogo hoje, para mim, naquele momento, até também que tinha outra coisa. O primeiro volante dele estava tendo que tomar conta do campo todo. Aqui assim, ó, batendo aqui. Né? E o garoto, quando eu coloquei o garoto, é para também usufruir do distanciamento que o volante estava tendo. O Hélio fez exatamente o que é da característica dele nas primeiras 4, 5 bolas. O Hélio é um jogador que nós temos que preparar ele para atacar a linha. Ele não pode ser um jogador para vir, para flutuar, para jogar. Como eu sei que a cobrança em cima dele é muito grande, quando ele perdeu a primeira, eu vi que ele bateu a mão na perna, eu ainda comentei com ele, falei, pô, ele sentiu. Aí ele perdeu a segunda, ele perdeu a terceira. Mas na terceira, foi ele que recuperou, que pôs a bunda no chão e conseguiu ir lá. A lucidez do time vai melhorar, sabe por quê? Porque os trabalhos táticos ofensivos vão acontecer. Eu achei até muito que o Vinícius e o garoto lá, pô, eles já têm uma boa coordenação. O Vinícius e o Luiz Paulo, ofensivamente, eu já vi que é uma dupla que a gente dá para usar bem. Eu quero fazer isso do outro lado. Nós temos, por exemplo, eu estava com o Kevin no banco, por estar. Eu não posso pegar um jogador que começou a treinar no dia que eu cheguei, porque ele fez um treino, teve que ficar fora do treino porque estava sentindo um pouco de desconforto, né? Treinou comigo, trouxe, porque daqui a pouco também podia acontecer outra situação, eu colocar. É uma pena, porque o Buiú está machucado, e aí muitas vezes, pô, mas por que Maranhão? Gostei, personalidade. Eu tinha o Maranhão ou o Índio. Se um jogo é fora de casa, daqui a pouco eu colocava o Índio ali para ficar postado. Não, chamei o Maranhão, e aí? Treinou ontem um pouquinho nessa posição. Treinou. Aí eu falei, Maranhão, vai, professor, estou pronto, quero, deixa comigo. É bom demais você escutar isso de um jogador totalmente adaptado e se predispor a uma situação como essa. Claro, algumas deficiências de combate direto, uma deficiência numa recuperação que o cara quase antecipou ele, mas tudo natural. Tudo natural. Eu acho que eu falo a verdade para vocês. No jogo contra o Brusque, eu acho que esse time está mais homogêneo em relação a tudo. Em relação a tudo. Ah, mas tem jogo antes? Tem. Mas nós temos que conquistar pontos antes. Mas eu acho que o meu time vai estar pronto, vai começar a ficar pronto nesse momento. Né? E eu falei para eles, olha, graças a Deus a gente tem semana a semana, viu? Porque amanhã todo mundo pode ir para a missa se quiser, pode ir para o culto se quiser, pode ir para tomar uma cerveja se quiser, pode ir fazer o que quiser, vai descansar 36 horas. Só que eu trabalho de uma forma, ninguém que trabalhou hoje
fica fora do treino de apresentação. Não fica. De segunda. Eu não gosto, eu crio situação. Quem controla a carga é o fisiologista. Está com deficiência, repouso está ruim, a desidratação aconteceu muito, não recuperou ainda, nós que controlamos dentro do campo. E eles sabem que eu gosto de jogador dentro do campo. E tendo 36 horas de repouso, segunda-feira tem que estar muito bem para treinar. Hélio e Guilherme, boa noite. Acho que o Hélio já tocou no assunto do Patrick, né? Só um detalhe, um adendo sobre esse assunto. Porque o Patrick, nos momentos principais do Náutico, ele rendeu pelo corredor, por dentro, né? Pisando na área, finalizando a meia-lua, a característica dele. Evidentemente que vocês pensaram no Caio, né? O Hélio já elogiou o Caio pela passagem no Volta Redonda. Vocês não chegaram a pensar em trazer o Patrick mais por dentro no segundo tempo, já que ele abriu mais na primeira etapa, né? Com um pé investido? Obrigado. Olha, o que a gente pediu para o Patrick inicialmente é ficar entre linhas. Acho que o maior problema é a ansiedade, às vezes, do atleta em não pegar na bola. E aí ele passa a ir lateralmente como ele foi. Duas vezes que ele foi lateralmente, uma, ele errou um passo por dentro, a outra, ele errou uma inversão por dentro, com um time postado. O que eu posso falar sobre isso? É falta de trabalho. É falta de uma percepção daquilo que a gente faz em termos de desenvolvimento de jogada. A partir do momento que a gente quebra, como a gente bem citou, a primeira linha de marcação, que é a linha dos volantes e dos beiradas adversários, e recebe aquela bola por dentro, e se tiver paciência, ela vai chegar. Então o atleta tem que entender que o jogo muitas vezes ele exige posicionamento, é o posicional que a gente fala, né? Ele exige que ele aguarde e crie espaço e crie linha para poder receber essa bola na melhor condição. Quando recebeu uma, ele devolveu direto para trás, num zagueiro. A outra, ele recebeu por fora, ele perdeu uma bola que a gente teve contra-ataque, mas tudo dentro de uma normalidade. Eu vejo o Patrick crescendo muito porque é um jogador muito técnico, mas é um jogador que, para aquilo que a gente tem de exigência de um meia, ele precisa trabalhar muito fisicamente. Agora, não tenho dúvida, é um jogador com uma idade ainda muito boa, com um comprometimento claro e evidente agora nesses últimos dias que a gente o conheceu, muito grande, e acredito sim que ele vai ajudar, assim como o Caio, que são características diferentes, aí vai depender do jogo. O Caio é um jogador mais condutor, né, do que ele. O Caio agride um pouco mais o espaço, então a gente vai saber utilizar isso bem na hora certa. Boa noite, gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Hélio. Hélio, eu queria, se me permitisse, duas perguntas. Sim. Você falou a respeito dos seus dois zagueiros, né, de Carlinhos e de João. Eu queria que você falasse um pouco também sobre Igor Pereira, porque ele, ao parecer, está pedindo passagem no time. E, além disso, a segunda pergunta seria sobre o adversário de hoje. O Náutico enfrentou uma equipe que tem um investimento muito maior, capacidade financeira maior, bem mais entrosada, ganhou por 3-0 na primeira partida. E, em que pese ser um time reativo, o Náutico ele conseguiu criar muita alternativa no segundo tempo. Teve no primeiro tempo um momento de perigo, de risco, né, durante a partida, mas ainda assim o Náutico ele teve uma boa capacidade no segundo tempo, o que pelo menos na minha lógica falta um pouco uma melhor sorte para o Náutico. Você enxerga também dessa forma? Eu chamo a atenção, principalmente até dando um pequeno detalhe, que o Guilherme falou, até da outra pergunta, desculpa. Em momento algum o Patrick joga por fora, porque o Patrick não consegue baixar. Então eu não vou colocar o Patrick por fora para ele sair baixando para o lateral. O Patrick é o pensador, é o homem de dentro, essa impaciência que acabou ocasionando esse problema. A questão do Náutico em relação ao Botafogo, eu tinha uma preocupação muito grande com a característica de jogo do Botafogo. Muito grande. E quem eliminou muita coisa do Botafogo foram 3 jogadores. Os 2 zagueiros e o Igor. Acabou. Os 2 zagueiros e o Igor. Eliminou muito isso. E o bom posicionamento do Auremi. Só que o Auremi é experiente, os meninos descobrem mais o Auremi do que o Igor, né? Então o Igor deu uma resposta muito grande. Eu também, eu encanto muito fácil com o jogador, mas também decepciono muito pouco com o jogador, né? Eu acho que o Igor, sim, quando o pessoal aqui dentro me deu a informação, olha,
tem um menino que assim, o processo dele é esse, está passando, está atropelando. Aí, deixa eu ver os números dele. É número de volante. É número de jogador de meio campo. Isso não resta dúvida. Aí eu não pensei duas vezes. Bom biotipo. E hoje ele me surpreendeu, porque a agressividade dele no ponto de frente é muito boa. Isso é muito difícil para volante. É muito difícil. E essa agressividade dele é muito boa. E outra coisa, a marcação dele é doída. E nesse setor, meu irmão, se você não fazer os caras do adversário sentir dor, fragiliza, né? Na sequência, você fez a segunda pergunta. Sobre a capacidade financeira do Botafogo. Sim. E que ainda assim, a técnica parece ser reativo na hora que ele conseguiu atuar. O adversário, que é um pouco do comportamento que você busca. Todo mundo sabe. Eu falei para eles hoje, depois do gente, eu jogo assim. Eu jogo assim. Agora eu preparo o meu time para jogar assim. Não vão ver o Náutico de outra forma, você entende? Decidindo, principalmente aqui dentro de casa, porque fora de casa, muitas vezes, o adversário também tem uma proposta de jogo e até mesmo uma superioridade técnica que não te deixa fazer o que você quer, né? Mas nós vamos ter a intenção de todos os jogos nessa série jogar dessa forma. Por quê? Tem uma coisa que eu falo para eles, olha, primeira coisa que um time de futebol tem que ter é a identidade. Se você é reativo, parabéns, é uma identidade. Se nós somos de propor, nós temos que ter fazer prevalecer essa identidade. Eu acho assim, não sou saudosista, acho que futebol é muito momento, né? Mas eu quero o meu time com a intensidade, com a vivacidade, com a vontade de ganhar que os meus times do Náutico, comandando o Náutico, sempre tiveram. E que foi assim também o meu retrato desde 2018. 17. Desde 2017 eu procuro jogar dessa forma. Agora, o que é importante frisar, que eu acredito muito no crescimento deles. Mas muito, acredito mesmo. Eu estou sendo muito sincero, eu peguei em 2023 nessa divisão 1% de chance de classificar entre os 79%, 80% de rebaixamento. Com um grupo que nós já falamos, um perfil um pouco diferente. Um grupo com menos saúde. Isso que tem que fazer também lembrar. Parece que esse grupo tem a saúde suficiente para nós explorarmos eles. O que é? Trabalhar. Porque não adianta, se não tem saúde, não adianta. Você não vai conseguir o grupo ter força, você não vai fazer o grupo ser intenso, porque o grupo daqui a pouco, o perfil do jogador, não te oferece isso. E eu estou vendo esse perfil, né? E é aquilo que eu frisei para vocês. Nós não vamos temer ninguém. Não vamos temer ninguém. Eu acho que o Náutico é a camisa também da divisão. O Náutico tem que fazer prevalecer esse peso. Só quem faz a história da camisa, a história da camisa, quem faz são os homens, são os jogadores. Somos nós que somos responsáveis para a evolução dessa equipe. Guilherme, boa noite para vocês. Guilherme, eu vou usar uma frase que seu pai usou na última quinta-feira, na apresentação, que ele chegou aqui no Náutico para recuperar jogadores. Lógico que não dá para escalar todo mundo, nem colocar todo mundo no banco de reservas, mas hoje o Caion, que é uma cria da casa, já estava no profissional já há alguns anos, vinha se recuperando de lesão, ele hoje ficou fora da relação. Está no radar de vocês conversar com esse jogador, dar uma chance a esse jogador daqui para frente? Perfeito. Olha, Caion, por incrível que pareça, quem colocou para jogar fomos nós, quando estávamos aqui pela primeira vez. Acho que o Caion estava com 16 anos, inclusive, se eu não me engano, ele é o jogador mais jovem a estrear pelo Náutico. E teve uma evolução muito grande. Vem crescendo muito com o trabalho. Naturalmente a gente teve que optar somente com 2 dias de trabalho, mas nós entendemos que o Caion ainda pode ser um jogador que vai sim compor muito bem o nosso elenco, vai nos ajudar sim. É um jogador com 1 contra 1, agressivo, né? É um jogador que precisa melhorar o final da jogada dele, a finalização, precisa melhorar um pouco o padrão de recomposição, diferente, por exemplo, do Hélio, um jogador que já sustenta um pouco mais. Mas é um jogador que, sem dúvida nenhuma, nós vamos buscar evoluir ele da melhor maneira possível, né? E entendendo, naturalmente, que existe uma competitividade muito grande dentro da função. Só para terminar aqui o negócio do Caion, é o seguinte, Caion está tendo um processo dentro do clube, entendeu? E eu ainda não conversei com o clube sobre isso. Eu tenho as informações que esse processo de renovação, de tudo. Eu, particularmente, vou conversar com o clube. Se o clube achar que esse problema é irreversível, eu vou tentar conversar com o jogador, até mesmo com o empresário dele. Tá entendendo? Agora, se o jogador estiver aqui treinando e o clube falar, você fica à vontade, entendeu? Ele está dentro do meu plano de trabalho normal.
Tá? Então é só isso que eu preciso falar sobre o Caion para vocês entenderem que já existe um processo de não renovação, de contrato terminando em dezembro, mas eu sempre falo, os meninos nessa idade têm que ter um cuidado muito grande com isso, né? Tem que ter um cuidado muito grande de indispor com o clube, vamos conversar, vamos tentar uma melhor maneira, porque o Náutico é um time revelador, o Náutico é um time que recupera jogador, é um time que revela jogador, e esses meninos têm que ter muita atenção com isso.